você encerra o culto com oração comigo, né? Quando terminar a pregação, para encerrar com oração. Não esqueci disso. Amados, convido a todos a que abram suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Se nos diz a palavra de Deus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e muito corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Amém. Oremos ao nosso Deus. Santo e bendito Deus, te louvamos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos pela porção da mesma que ora nos permite ler e te suplicamos, ó Pai. Tu é aquele que orientas o teu povo, tu é aquele que dá instrução ao teu rebanho, e por isso nós te pedimos, ó Pai, como falaste com Josué no passado, fala conosco também nesta noite, ó Pai. Como destes a ele instrução para uma vida, ó Pai, secular, conforme a tua soberana vontade, nós te pedimos, faça isso conosco também, ó Pai. E que como fostes exaltado e glorificado através do teu servo Josué, tem misericórdia, ó Pai, para que as nossas vidas sejam vividas de forma tal que o teu nome seja glorificado e exaltado através dela. É o propósito para o qual, ó Pai, nós te pedimos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, o livro de Josué, conhecido pelo nome do principal personagem, através do qual o livro vai estar discorrendo a respeito de sua trajetória, ainda que tenha o nome de Josué, não trata a respeito de Josué. A última coisa que o livro trata é de Josué na realidade, ainda que esse seja o instrumento que Deus levanta para estar à frente do seu povo durante essa etapa de sua peregrinação. A história é a mesma, é a história da Igreja de Deus e a sua jornada pela terra, seguindo o propósito santo, definido por Deus desde os tempos eternos. Então ali é parte da nossa peregrinação, são os nossos irmãos peregrinando lá no passado. Essa é a história, é a nossa história, é a história da Igreja de Deus. E quem é Josué? É o agente que Deus levanta para aquele determinado momento da história e está à frente do seu povo, como Deus vai estar fazendo assim durante tantos outros momentos da história do seu povo durante essa sua peregrinação. Mas pelo menos 2 aspectos se destacam nesse livro. Um é o aspecto da soberania e da providência de Deus, que a gente vai estar vendo nesse livro, é uma manifestação clara do Deus soberano, do Deus da providência. A soberania de Deus é manifesta em palavras como aquela onde ele, na relação com o seu povo, ele diz que vai estar tomando essa e aquela terra, estaria tirando os seus habitantes e concedendo aquela terra aos filhos de Israel. Ora, é o Deus soberano sobre todos os reinos da terra, que
pega essa terra, estabelece e tira reino, e pega essa terra e a dá e a divide como bem lhe apraz. Que Deus poderia fazer tal coisa, senão o Deus Todo-Poderoso, o Deus Senhor sobre todas as nações? E na sua obra da providência, ele conduz esse povo pelo deserto, ele então faz com que esse povo adentre e tome posse da terra. Na realidade, a história, ainda que o personagem Josué se destaque, mas é a história desse Deus soberano e providente que conduz a história do seu povo. E um segundo aspecto é Cristo e sua graça salvadora. O próprio nome Josué, que tem o mesmo nome do nosso Senhor, é aquele através de quem Deus vai estar manifestando a sua graça salvadora e concedendo através dele a terra prometida. Matthew Henry coloca que da mesma forma como a lei, ainda que apresente Cristo, mas não concede ao povo escolhido a salvação, Moisés, tipificando essa lei, traz até as portas, mas Josué, tipificando Cristo, é aquele que faz com que o seu povo adentre a terra prometida. Então é o nosso Cristo que permite que o seu povo tome posse da terra prometida. Então, amados, esses os dois pontos. Nós gostaríamos de estar meditando nesta noite a respeito desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus soberano, essa soberania a serviço da graça, e essa graça que requer, que reivindica obediência. Olha, amados, o verso primeiro inicia dizendo o seguinte: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. O primeiro diálogo que nós temos é Deus se voltando para Josué e dando a ele algumas instruções. E para que nós entendamos que o assunto na realidade é a respeito desse Deus soberano, é a respeito dessa soberania a serviço da graça, e dessa graça que reivindica a misericórdia, que reivindica a obediência, vamos estar lá no finalzinho do livro, lá no capítulo 24, do versos 1 ao verso 13, ainda em Josué, porém lá no final do livro, capítulo 24, a partir do verso 1. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e eu fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú, e a Esaú dei a possessão às montanhas de Seir. Porém Jacó e a seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. Tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, e pelejou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar, porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar. E assim
vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus e os gigazeus, os heveus e os jebuseus, porém os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, e os expulsei da vossa presença, bem como os 2 reis dos amorreus, e isso não com tua espada, nem com teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitastes nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Amados, agora são palavras de Josué. O que Josué está dizendo? Primeiro ele faz recordação. Recordação de quê? Do agir todo-poderoso de Deus, através de sinais e prodígios, conduzindo a vida do seu povo. E esse agir de Deus, esse conduzir de Deus na história, o relato diz o seguinte: olha, quando eu chamei quem? Eu chamei vossos pais. Qual era a condição dele? Era um povo idólatra, que serviam a outros deuses. A colocação que é feita por Josué é a respeito de um Deus que chama um povo idólatra, um povo que servia a outros deuses, e os chama e lhes faz uma promessa de uma terra, e lhes faz uma promessa de uma herança. Então, é o Deus Todo-Poderoso que age e através do seu povo, com o seu povo, a favor do seu povo, levantando e abatendo reinos, e que chama um povo pagão e lhe oferece uma herança. Josué então está repetindo, amados, aquilo que Deus faz lá no início do livro. Na mesma forma que lá no início do livro, Deus se apresenta a Josué dizendo: olha, eu sou o Deus que fiz isso. Eu sou o Deus que chamou um povo, que lhe prometeu uma herança. Josué agora está lembrando o povo de Israel e está dizendo: olha, nação de Israel, o Senhor Deus fez isso. É o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que chama a idólatra e lhe promete uma herança. É um Deus que tira reinos e estabelece quem ele escolheu. É o Deus que chama uma nação pagã, idólatra, e lhe faz uma promessa de uma herança maravilhosa. Josué então está relembrando isso. E Josué também está relembrando que as lutas que esse povo experimentou, foi o próprio Deus quem a travou. Quando ele diz que Deus pelejou por ele, está dizendo o seguinte, que na luta desse povo, durante toda essa peregrinação, quem esteve à frente todo o tempo foi o Deus Todo-Poderoso, concedendo a eles uma herança. E, amados, Josué então diz que durante os tempos em que se levantaram vozes querendo amaldiçoar aquele povo, Deus era o Senhor da bênção e da maldição, e não permitiu que essa lograsse êxito sobre o seu povo. E ao contrário, quando clamavam e reivindicavam maldição sobre o seu povo, através da boca do profeta Balaão, Deus fala que transformou a profecia que seria de maldição em bênção para o seu povo. Era aquele que cercava de cuidados então o seu povo e o conduzia para um propósito estabelecido por ele mesmo desde os tempos eternos. Mas é dessa forma então que Deus vai estar falando com Josué, que Deus vai estar dizendo para ele, para que esteja falando a esse povo, para que esteja então dando a esse povo, convocando para que ele conduza esse povo então nessa sua peregrinação. E o texto inicial dá-nos a ocasião em que este chamado acontece. Se nós formos lembrar um pouco a respeito da história desse povo, nós vamos ver que o episódio final, conforme o próprio verso 1 diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés. Qual é o momento então que Deus está chamando? Depois da morte de Moisés. Amados, Moisés é o instrumento que Deus durante 40 anos, trabalhou e o forjou dentro dos palácios do Egito. Depois, durante mais 40 anos, Deus trabalhou e o preparou no deserto, lá em Midian, com seu sogro. E agora, durante mais 40 anos,
Deus conduz esse povo. Foi através de quem Deus havia enviado 10 pragas no Egito. Foi através de quem Deus havia aberto o Mar Vermelho. Foi através de quem Deus havia sustentado aquele povo durante 40 anos no deserto. E agora, amados, o texto diz o seguinte: Moisés, esse grande líder que Deus havia levantado, esse agente que Deus havia escolhido para conduzir aquele povo para o resgatar do cativeiro do Egito e o conduzir durante 40 anos pelo deserto, estava morto. Amados, imagine na condição de povo de Israel, cativeiro no Egito. Deus vai lá, resgata, envia 10 pragas. Diante do Mar Vermelho, o mar se abre, falta água, a água brota da rocha, falta comida, Deus envia maná, Deus envia codornizes. Durante 40 anos, aquele povo experimenta o milagre de olhar para suas vestes, elas não se envelhecerem, de olharem para os seus chinelos e eles não se acabarem. E esse povo então experimenta. E quem é o grande líder à frente desse povo? Moisés. Moisés é aquela referência que, na ausência do qual não precisaram muitos dias para que o povo se desviasse e fizesse um bezerro de ouro. Agora quem é que falta? Falta essa referência ali no meio do povo de Israel. Imagine, amados, que o momento em que aquele povo, a experiência que aquele povo estava vivendo, não era das mais tranquilas. O líder que eles haviam conhecido lá no Egito, através de quem Deus havia resgatado o seu povo e conduzido durante 40 anos, estava morto. Que momento é esse? Eles estão de frente para a terra prometida. Imagine que na memória daquele povo, durante o cativeiro, uma memória que não se passava, era a promessa de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó, de que aquele povo seria herdeiro de uma terra. De repente aquele povo experimenta um longo período de cativeiro. Agora aquele povo é liberto. Experimenta sinais e prodígios sendo feitos no meio deles por Deus através do teu servo Moisés. E agora está de frente para a terra prometida. A expectativa era de vitória, a expectativa era de triunfo, a expectativa era de que agora sim havemos de tomar posse da terra que Deus, sob juramento, havia prometido aos nossos pais. Agora vamos entrar de fato no descanso prometido por Deus. E qual é o episódio que segue esse momento tão especial? A morte do grande líder. É nesse momento, amados, que Deus chama. Então, amados, em primeiro lugar, gostaríamos de estar, na medida em que avançamos, já fazendo as aplicações, é que Deus nem sempre nos chama nos momentos melhores. Deus nem sempre nos chama preparando ambientes mais propícios. Muitas vezes Deus nos chama nos momentos mais adversos possíveis. Imagine se nós somos Josué e falamos: Senhor, podia ter me levantado quando Moisés ainda estava vivo, podia me ter estabelecido como autoridade no meio desse povo, no momento em que depois que Moisés atravessasse esse Jordão, podia ter feito isso no momento em que não tivesse desafios tão grandes. Mas Deus levanta então e se coloca. Qual é o momento em que Moisés já está sendo chamado? No momento em que o líder de grande referência durante 40 anos é morto então, amados. Qual o momento em que Deus vai nos chamar e vai nos desafiar ao propósito por Ele mesmo estabelecido? Muitas das vezes Deus não está nos chamando para conduzir um povo e atravessar um Jordão. Muitas das vezes Deus não vai estar nos chamando para conduzir o seu povo a tomar posse de Jericó. Mas muitas das vezes, amado, Deus nos está nos chamando a outros desafios que, tal qual como Josué, tem a ver com a vida do seu povo, tem a ver com a vida da sua igreja, tem a ver com a trajetória peregrina do seu povo santo, da linhagem pactual que Ele elegeu desde os tempos eternos. Amados, quando nós começamos a analisar trabalhos, por exemplo, como o de Itapuã, como o de Barra de Pojuca, e às vezes nós vemos os desafios que se colocam diante de nós e que tem a ver com a trajetória da sua igreja, ou a ver com os próprios momentos que a igreja experimenta durante a peregrinação. E eu lembro que uma vez, conversando com alguém, falando a respeito de ter estado em determinado momento da igreja e considerado: olha, Deus me colocou num momento tão especial.
Amados, mas muitas das vezes Deus não nos chama para estar no meio do seu povo, vivendo a trajetória peregrina da sua linhagem pactual para a terra prometida, em momentos tão bons. Às vezes são em momentos difíceis. Às vezes Deus não nos coloca para viver esses momentos que nós queremos bem preparadinhos, bem arrumados. Às vezes Deus nos levanta a ter um papel mais importante na trajetória da sua igreja, às vezes na vida das nossas famílias. Quantas das vezes, amados, nós que sonhamos em um dia tomar a frente de um lar, ser responsável por uma família, e Deus precocemente, quantos irmãos são chamados precocemente a fazer isso como? A fazer isso quando se casa, quando constitui uma família e quando os pais ainda, durante tempo, servem-lhes de suporte e permitem que gradativamente eles se tornem senhores do seu lar. Quantas vezes Deus faz isso de forma tão precoce, e ainda quando adolescente, criança ainda, Deus os chama para estar à frente da família. Amados, qual é o momento que Deus nos levanta a cumprir o papel que Ele mesmo estabeleceu para nós? Não sabemos, amados. O fato é que Deus, no tempo dele, como lá nos dias de Daniel, escreve na parede, Mene, Mene, Tekel e Parsim, contou Deus e os teus dias e deu cabo dele. Então, que momento era aquele? O momento em que Deus havia contado, cronometrado na eternidade, deu cabo dele, é agora. Então, qual é o momento em que Deus nos chama? No tempo que Ele, desde os tempos eternos, aprazou. Qual o momento? Pode ser no momento da partida de Moisés, pode ser no momento da perda de grandes referências, e esse momento em que Deus nos convoca a exercer um papel importante dentro da história do seu povo, da linhagem pactual. Quem é o escolhido? A Bíblia diz o seguinte, servidor de Moisés. Amados, a expressão que usa a respeito de quem é escolhido é quando morre, e agora Deus escolhe. Quem é que Deus escolhe? Deus escolhe o servidor de Moisés. A patente que é apresentada aqui a respeito daquele a quem Deus vai escolher é que é alguém que é servidor de Moisés. Não levanta dizendo aqui, olha, afinal de contas agora tem um Jordão espumejante a ser atravessado. Então levanta-se aquele que domina toda a sorte de engenharia para que conduza a algum instrumento, alguma ferramenta, alguma ponte e assim permita que esse povo atravesse para o outro lado. Não, mas do outro lado tem uma muralha e tem um exército, tem um povo preparado, tem a cidade de Jericó. Então que seja alguém hábil em toda a arte militar. Não, a patente aqui apresentada é o seguinte, é o servo, servidor de Moisés. Na história da peregrinação do povo de Deus, vivendo um momento em que nós temos senhores que têm dado ordem a Deus, Deus está colocando que aquele a quem ele levanta é o servidor, não é só o servidor de Deus não, a patente dele é abaixo disso ainda. Enquanto Moisés é servo do Senhor é morto, enquanto morre aquele quem serve ao Senhor, quem vai é aquele que é apenas servo. A patente não lhe permite nesse momento ser chamado nem servo do Senhor. Lá no final, no capítulo 24, é servo do Senhor. Mas aqui é servidor apenas de Moisés. Deus, na realidade, na sua soberania, estabelece, não é que ele esteja rebaixando a patente de Josué. Deus está colocando na realidade é a sua soberania. Quem está no comando é Deus. Quem continua dirigindo esse povo é Deus. Então imagine o seguinte, se Deus escolhe alguém com uma patente, uma vasta história de vitórias e uma patente considerável, pudesse acontecer que aquele povo considerasse que a libertação estaria vindo porque esta pessoa era bem qualificada para a atual. Mas Deus quer colocar aqueles que ele levanta no seu devido lugar, da condição de servo, e se colocar na posição em que ele sempre esteve, na condição de Deus soberano que governa sobre todas as coisas. E dessa forma, qualquer um que ele chame é apenas servo. Quem então Deus está escolhendo? Servos, está chamando a mim, está chamando a você, chama cada um de nós. E qual é a patente daqueles que Deus levanta? Servo, servo,
servo, servo e servo. Deus nunca chamou nenhuma outra patente senão servo. Se vamos estar diante do nosso Senhor, qual é a nossa patente? Servo. Se durante a nossa trajetória vamos cumprir cabalmente aquilo que Ele determina, quem cumpre, obedece, segue à risca, é servo. Amados, se durante a nossa peregrinação haveremos de cumprir a ordem do nosso Senhor, a patente de todos aqueles que Ele levantou durante toda a história da sua igreja e que Ele ainda há de levantar até o dia em que ela vai se apresentar diante dele, igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, até esse dia, o que Ele há de levantar é servo. Foi essa pessoa que Deus levantou. E, amados, é essa a nossa patente. Quantas das vezes nós nos descredenciamos aos trabalhos que Deus estabeleceu por considerarmos que as nossas patentes não são as mais adequadas ao desafio que se coloca diante de nós. E tiramos, então, amados, a perspectiva que deve ter de todo crente. Quem é que está soberanamente conduzindo a obra? Deus. Quem é que está realizando? Deus. O que aqueles que se levantaram durante toda a história são apenas diante dele? Servo. Ora, amados, então quem somos nós quando Ele nos convoca a realizar a sua obra? Servo. Nada mais. E por que devemos confiar que Deus haverá de fazer grandes coisas através de nós? Porque da mesma forma como esses homens eram apenas instrumentos, eram apenas vasos, através de quem Deus realizou a sua obra, vai continuar acontecendo a mesma coisa. Somos apenas vasos, somos apenas instrumentos, através de quem a grande obra vai estar sendo realizada, não por nós, mas pelo próprio Deus. Amados, há uma tranquilidade deve habitar nos nossos corações, ao saber que quando Deus nos chama a responsabilidade, ainda que nos seja perturbador, saber que isso nem sempre vem em momentos tranquilos, ainda que nos seja perturbador, saber que Deus às vezes nos chama a tomar responsabilidade, a exercer o nosso papel em momentos tão adversos. O que deve trazer paz ao nosso coração? Quem é que vai continuar, ainda que eu seja um servo tão insignificante? O Deus soberano, o Deus todo-poderoso. Então, quando Deus me colocar na cadeira para assumir os lugares dos Moisés da vida, o que deve me fazer tranquilo e aceitar-se nessa cadeira é saber que aquele Deus quem faz continua sentado no mesmo trono que sempre esteve durante toda a eternidade. Então, ainda que seja um servo insignificante, podemos nos assentar com tranquilidade e ousadia, porque quem continua fazendo a obra? O Deus Todo-Poderoso. E apenas mudou o servo através de quem ele fazia, apenas mudou o servo através de quem ele realizava, mudou o instrumento, mudou o vaso, mas o Senhor Todo-Poderoso é o mesmo. Amados, mas o texto continua dizendo, quem é o escolhido então é Josué, é o servo de Moisés, e no verso 2 diz, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Amados, se o momento é este momento da morte, da perda do grande líder, se o escolhido é apenas um servo, qual é o motivo então que Deus agora apresenta? Olha o seguinte, eu estou lhe chamando, não é porque além de você ter uma patente de servo, não tem nada, nenhum outro motivo, é apenas o seguinte, Moisés morreu e agora tem que colocar outro. Moisés morreu e agora a obra continua. Em outras palavras, Deus está dizendo, a obra é minha, eu sou o Senhor que estou conduzindo esse povo, eu sou o Senhor que fez a promessa e que haverá de cumpri-la, e Moisés morreu, está deposto, agora eu coloco outro no lugar. O motivo, amados, é porque Deus é quem escolhe a quem Ele apraz. É Ele quem estabelece, é Ele quem escolhe, é Ele quem decide. Então não há um motivo. Olha, foi escolhido na eternidade o reverendo Josafá, porque durante a sua vida ele faria isso ou aquilo outro, e por esse motivo ele deveria estar nessa igreja vivendo este momento. Não. Motivo, amados, está na economia do próprio Deus. Saiu um agente, ele coloca um outro. E, amados, isso não diminui
os agentes que ele levanta durante a trajetória. Ao contrário, isso os habilita, porque nós não o recebemos como aqueles que se colocam ali, nós os recebemos como aqueles que Deus coloca ali, que Deus coloca ali no meio de nós. Então é como, seguindo os padrões da Bíblia, em que a esposa ela vem do Senhor e que o marido, ao tê-la ali, sabendo que ela é a resposta da vontade de Deus, resposta de oração, ele a recebe com tranquilidade de um lar feliz, não porque ele fez uma boa escolha, mas é porque ela foi dada pelo Senhor. Quando nós, amados, recebemos os fiéis ministros que Deus coloca à frente da sua igreja, o fazemos na tranquilidade, na segurança e na certeza de que a sua igreja haverá de ser conduzida de forma vitoriosa, não porque aquele foi um pastor muito bem preparado, não porque ele durante o tempo fez isso ou fez aquilo outro, mas porque Deus, no tempo aprazado por ele mesmo, aprove a ele colocar. Moisés saiu, coloquei Josué. E Deus vem fazendo isso na história da sua igreja. Josué saiu, vieram outros, e vieram outros, vieram juízes, vieram os reis, vieram os apóstolos, vieram os patrísticos da nossa igreja, vieram os reformadores, vieram, e nós estamos aqui experimentando o quê? Experimentando as substituições feitas pelos mesmos motivos. Seguiu-se aqueles que Deus escolheu e levantou num determinado tempo, e estes foram pelos caminhos que todos os mortais vão. E Deus fez o quê? Levantou outros. E o que isso representa para nós? Representa, amados, primeiro, conforme hoje na oração, nosso irmão Jonan esteve orando pelas autoridades, pelo poder constituído, e que o diretório de culto de Westminster assim orienta no modelo de oração que tem ali, a respeito de aqui oremos pelas nossas autoridades, aqui oremos pelo poder constituído, pelo motivo que os apóstolos pediram que orassem pelas autoridades. Que autoridades eram? Eram as autoridades que levavam os cristãos para as arenas, eram autoridades que perseguiam a igreja primitiva. E qual é a orientação da igreja em relação a essas autoridades que matavam os cristãos? Orai por elas, porque são ministros de Deus. Deus é quem as levantou, e por isso a igreja perseguida devia de orar pela autoridade que os perseguia, porque pela consciência de que tinham, de que era Deus, que era a autoridade maior, que assentada no seu trono, levantava e abatia os reis da terra no tempo determinado por ele mesmo. Amados, era por esse motivo que a igreja primitiva orientou que os seus membros orassem pelas autoridades, ainda que fossem perseguidoras da igreja primitiva. É por esse motivo que o diretório de culto de Westminster orienta que orem pelas autoridades. É por esse motivo, amados, que nós devemos orar e receber com alegria os pastores que Deus tem conduzido à sua igreja durante essa sua peregrinação, pela certeza de que foi Deus quem a estabeleceu. Foi Deus quem os escolheu para estar naquele momento, conduzindo o seu povo, exercendo o seu papel. Papel de quê? De líder da igreja? Papel de quê? De senhor da igreja? Não, papel de vaso, papel de agente, papel de instrumento, papel de ferramenta, papel de servo. Porque quem continua senhor na vida da sua igreja, conduzido desde todos os tempos? Deus. Mudam-se os agentes, substituem-se os vasos, mas o Senhor da igreja continua sendo o mesmo. Por que devemos encarar a responsabilidade de constituir uma família? Porque o Deus que a estabeleceu é quem haverá de conduzi-la. Não é a grande estratégia que na condição de pai nós estabelecemos para os nossos filhos e os preparamos para a vida e falamos, olha, esse e aquele cuidado que tomei vai permitir que na condição de chefe de família seja um lar de sucesso, um lar vitorioso, um lar bem-sucedido. Não, amados, é resultado sim de joelhos dobrados, de oração, de intercessão na porta dos céus, clamando para que Deus, que de fato é o Senhor sobre todas as coisas, seja misericordioso e visite com graça os nossos filhos, da mesma forma que fez conosco, e lhes conceda lar feliz.
Essa é a tranquilidade que repousa no coração de um pai, essa é a tranquilidade que repousa no coração de um jovem quando casa, essa é a tranquilidade que repousa no coração de um profissional quando se lança no mercado de trabalho, essa é a tranquilidade que repousa sobre nós quando caminhamos num trânsito violento, numa cidade cheia de toda sorte de violência, saber o quê? Que quem está no trono soberanamente fazendo e agindo é Deus. Deus quem está conduzindo. Amados, é Deus que detém e dispõe a mão, é Deus quem faz todas as coisas. E se Moisés é morto, ele levanta outro. Qual é a razão? São as razões do próprio Deus, são os motivos do próprio Deus. E Deus tem os seus motivos, tem as suas razões, e ainda bem que são as razões do próprio Deus. Ainda bem que os motivos não estão nas nossas escolhas. Ainda bem que as razões não estão nas nossas inclinações carnais. Ainda bem que os motivos e razões estão no nosso Deus. Amado, mas o texto continua dizendo: passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ora, amados, agora Deus chega e fala o serviço. Olha, o momento, o grande líder Moisés é morto, certo? Quem está sendo escolhido é apenas um servo. O motivo é porque um servo se foi e outro é posto no lugar. E agora o desafio é o seguinte: atravessa esse Jordão. Agora você não vai fazer isso sozinho, não. É você e todo esse povo. Ora, amados, os escritores são praticamente unânimes em dizer que essa era uma ocasião de cheias do Jordão. Então, o volume de água espumejava as ribanceiras do Jordão, as correntes estavam fortíssimas. E Deus então escolhe o pior momento, que era o momento das cheias, momento em que o grande e o principal líder estava morto, e escolhe agora o mais humilde, o servo que nem se dignava a ser chamado servo de Deus, ali era apenas servo de Moisés, e dá a ele o tempo da maior urgência possível para executar o projeto, é agora, e acrescenta a dificuldade ainda maior, dizendo o seguinte: não é você sozinho, é tu e todo este povo. E quando chegar do outro lado, fique tranquilo que ainda tem as muralhas de Jericó para você enfrentar. Mas o cenário é o pior possível. Se a gente for estabelecer a lógica humana, nós vamos ver que o que tinha de pior para a gente descrever esse cenário era o que tinha se colocado ali diante de Josué. E é esse momento em que então Deus chama Josué e fala: olha, é nessa circunstância que você vai fazer. Ora, amados, o serviço então não era dos mais fáceis. De repente Deus pudesse dizer: Josué, fica à frente desse povo e durante o tempo se prepara, porque no momento em que você estiver preparado e a cheia do Jordão se cessar, vier o período de estiagem, as águas baixarem e o momento se fizer mais favorável, então vocês atravessam o Jordão. Deus não, Deus chama e fala: é urgente. Amados, não existe nenhum chamado da parte de Deus que não seja para agora. Deus não é o Deus das coisas lá do passado. Deus não nos chama para remoer assuntos que se foram. Deus não nos chama para se preocupar com o dia da manhã, que basta o hoje, porque o amanhã trará o seu próprio mal. E a orientação bíblica é bem direta, é bem objetiva. E é para o momento de hoje, então tudo de Deus é urgente, que é para agora. Se é para se santificar, o dia é hoje. Se é para aceitar a Cristo, hoje é o dia aceitável da salvação. Se é para cumprir o projeto de Deus aqui, enquanto igreja peregrina, não é para amanhã, não foi para ontem, é para hoje. E se é para hoje, é urgente, é para agora. Foi assim que Deus chamou Josué. Mas aquilo que está se colocando diante de mim é um desafio muito grande. Amados, eu tenho certeza que não é um Jordão espumejante. Do outro lado, não tem Jericó. Não tem um exército adversário que já muito ouve falar de você e que está te esperando do outro lado já, porque sabe o perigo que você representa. Tenho certeza que está longe de ser isso. O momento eu tenho certeza que não perdeu o grande líder Moisés, através do qual Deus havia sinais e prodígios, ou seja, a sua circunstância é muito mais favorável.
o seu momento é muito mais propício. Então, se o chamado de Deus é a santificação, se é isso que Deus tem lhe incomodado e tem lhe feito através, não da voz da consciência, mas a voz firme do Espírito Santo na sua consciência, reclamando, reivindicando, lhe exortando, desafiando a santidade, o momento é agora. Se é lhe desafiando uma posição firme com Deus, o momento é agora. Se é desafiando a um compromisso maior na sua igreja, o momento é agora. Ah, mas primeiro, não tem mais primeiro. Nem para Josué teve primeiro, que o desafio foi muito maior que o nosso. Com certeza, para nós não tem um depois. E quantas vezes, amados, nós somos habilidosos em construir cenários de dificuldades que justifiquem, que retardem uma atitude proativa nossa. Nós ficamos, mas eu não vou me dedicar muito a isso não, porque quando eu tiver numa condição melhor, eu vou poder fazer isso. Até com dízimo tem gente que usa o argumento que quando eu estiver ganhando melhor, eu vou poder fazer, eu vou ser dizimista quando eu estiver ganhando melhor. Eu vou, agora está difícil, mas no ano que vem, e aí tem até aquelas promessas supersticiosas, no ano que vem eu vou ser um cristão melhor. E tem cristão que até compartilha isso nas redes sociais, com aquelas mensagens otimistas, dizendo que o ano está findando, ano que vem eu vou ser um cristão melhor. Amados, nós conseguimos encontrar até ferramentas de superstição que protelem a nossa responsabilidade diante de Deus para depois. Mas Deus não chama nenhum Josué para depois. Deus só chama para o momento que se chama hoje. Amanhã trará o seu próprio mal, irmão. Amanhã trará o seu próprio mal. O momento de Deus é hoje. Então, qual é o serviço? Passa esse Jordão. Qual é o tempo, prazo que nós temos? É agora. O caminho é o mais tortuoso. É passar o Jordão, é atravessar esse rio espumejante. Não achem que o caminho que Deus vai estabelecer para você é um caminho tranquilo. Amados, o cristão que acreditar num caminho tranquilo, ele de cara confronta toda a Bíblia. Porque, amados, se a nossa luta contra a carne fosse algo simples, eu poderia dizer que há possibilidade em acreditar em caminho tranquilo, mas não tem. O presbítero Fernando tem uma expressão que ele usa sempre, e ele fala sempre nas orações dele, para que Deus nos confronte. Na realidade, qualquer coisa que venha da parte de Deus nos confronta mesmo. Está em rota de colisão conosco, com a nossa vontade, com o nosso querer. Como é que nós achamos que vai ser tranquilo colocar em caminho santo um coração pecaminoso? Como é que nós queremos que seja tranquilo colocar os olhos postos na eternidade, um olho totalmente secular e terreno? Como, amados, conceber que nós queiramos e amemos o nosso próximo como a nós mesmos, um coração carregado de egoísmo? Que Calvino fala nas Institutas, é um abismo sem fim, o egoísmo humano é um abismo sem fim. Como, amados? Achar que vai ser fácil? Como? É impossível. Nós estaríamos violando todos os preceitos bíblicos, achando que há um caminho tranquilo, há uma vereda larga, um caminho espaçoso. Não, amados. Quando o texto bíblico diz que a porta é estreita, apertado o caminho, é porque não é fácil mesmo. É chamar para ser santo um coração pecaminoso, é chamar para ser amoroso um coração egoísta, é chamar para pensar na eternidade um coração terreno. Como? É impossível, amados. É alimentar uma esperança mentirosa. Não existe essa possibilidade. É um caminho difícil mesmo. É um caminho posto para Josué, é o caminho que Deus tem posto diante de nós mesmos. Na nossa luta contra o pecado, o apóstolo diz, ainda não tendes resistido até o sangue. Será que é fácil? Será que essa expressão o apóstolo falou baseado na filosofia do mundo em que ele vivia nos dias lá? Será que isso ele tirou dos pensadores atenienses? Não, amados. Foi o Espírito Santo que fez com que ele colocasse essa mensagem para a igreja de Deus de todos os tempos. Que na nossa luta contra o pecado ainda não temos resistido até o sangue. Isso é porque é uma guerra.
é confrontar mesmo, é enfrentar exército adversário. E o pior, amados, que é enfrentar exército adversário, não do inimigo alheio. Ah não, mas a minha luta é porque há o maligno. Ah, é porque a minha luta há o mundo. Não, é porque a sua luta tem a sua carne também. Você tem um adversário dentro de casa também. Você não está sujeito só à artimanha de Satanás ou à habilidade do mundo. Você está exposto à sua própria vontade carnal e pecaminosa, que é trapos da imundícia. Como achar que trapos da imundícia, chamado a um objetivo tão santo e puro, seria uma trajetória fácil? Então, amados, é diante das águas espumejantes do Jordão que Deus há de nos chamar, não será em momento fácil. Certo? O chamado é urgente. Agora, amados, o texto continua dizendo: a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora, mais amados, o destino é glorioso. Se o momento não é dos melhores, se quem chama também não é dos mais qualificados, tudo está caminhando ruim, o momento é urgente, o desafio é terrível, o caminho é horrível, mas o destino é glorioso. Deus está dizendo: a terra que dou aos filhos de Israel, a igreja de Cristo, eu chamo. Qual é o momento? É hoje. A circunstância é a pior de toda. O caminho por onde vão atravessar, por onde vocês vão caminhar, não é nada bom. É pior do que águas espumejantes do Jordão. Tenho certeza que é mais fácil atravessar um Jordão espumejante a nado do que trilhar a caminhada de cristão, guerreando contra uma vontade carnal e pecaminosa para adentrar os portais eternos. E se não fosse mais fácil, com certeza Cristo não teria morrido no Calvário, porque nós estamos diante de uma tarefa impossível. E aí, o final do verso diz o seguinte: qual é o destino? O céu. É a terra de Canaã, é a nova Jerusalém. Esse é o destino. Ora, amados, se de um lado aquele povo estava vivendo tudo negativo até então, há agora aqui um objetivo sobre modo excelente, há um alvo extremamente glorioso que faz com que todos esses problemas apresentados até então seja considerado como algo insignificante. O apóstolo Paulo fala que a respeito dessa salvação, ele considerou tudo como refúgio. Por causa de quê? A preciosidade de Cristo. Aquilo que Cristo significa é tão grande que faz com que tudo mais seja considerado como esterco. Amados, imaginem que esse apóstolo Paulo é aquele que nós lemos há pouco aqui no texto que tinha tomado uma surra, que as pessoas que aplicaram essa surra o deram como morto. E esse homem tinha essa percepção tão firme que o texto diz que no dia seguinte, aquele homem que fora dado como morto, não estava limpando as feridas, não estava pedindo cuidados médicos, ele estava proclamando o evangelho para o qual ele foi chamado. Por quê? Porque era urgente, porque não dava para esperar para depois. Amados, essa sensação de urgência era porque Paulo sabia em quem tinha crido e que ele almejava aquele dia. Ele aspirava aquele dia, como patriarca, como lá nós vemos Abraão que vê o dia de Cristo e se alegra, como nós vemos Jó que diz que eu sei que o meu Redentor vive e que vai se manifestar trazendo salvação, enxergava Cristo e isso trazia tranquilidade. Amados, quando enxergamos, e Deus é tão misericordioso que uma vez por mês, quando nos assentamos na ceia e lemos o texto, a Bíblia diz o seguinte: até o dia em que hei de fazê-lo no reino bendito de Cristo. Ou seja, Cristo está falando o seguinte: olha, igreja, permaneça firme. Esse momento aqui, um dia vocês vão fazer lá no reino de Deus. Então, contemplem nesse momento aqui a glória vindoura, a ceia de Deus. É um momento de reanimação. É o momento onde nós vemos o nosso Cristo crucificado, é o momento onde nós vemos a nossa salvação, é o momento onde nós enxergamos aquele dia. Que dia é esse? O dia em que haveremos de participar daquela grande ceia, lá no reino bendito de Cristo. Então o que anima a igreja? A promessa de Deus. Só tem uma coisa capaz de consolar o coração da igreja. É a promessa, amado. E Deus fala o seguinte, que é a terra em que eu dou. Qual é a garantia? Qual é o selo? Qual é o penhor? A palavra do próprio Deus. Deus está dizendo o seguinte: a terra que
eu dou. Deus está dizendo, eu sou a garantia, eu sou o penhor. Olha, tudo isso está ruim, agora lembrem, há uma terra prometida. E por que vocês devem acreditar? Porque é eu quem a dou. Deus está dizendo, é eu quem a dou. Porque a igreja deve caminhar na sua peregrinação por uma salvação que quando nós olhamos para nós mesmos, analisamos a nossa condição terrena e pecaminosa, nós falamos, não pode ser. É essa pessoa que Deus levantou para isso? Como pode ser que Deus preparou um céu para alguém tão impuro quanto eu? Como Deus me chama para um desafio desse a mim? Como encarar com tranquilidade essa trajetória? Acreditando no penhor. Eu dou. Por que devemos acreditar na salvação que Deus está nos prometendo? Porque é Ele quem a dá. Porque não é a nossa vida de santidade que vai conquistar. Não é a nossa vida de pureza que vai obter. É Deus quem a dá. Amados, há um Deus soberano. E que na sua soberania se manifesta em graça. Mas essa graça, amados, ela requer obediência, porque o texto diz o seguinte aqui, qual é o compromisso? O texto diz a partir do verso 6, é o cuidado de fazer segundo toda a lei. A partir do verso 6 até o final, Deus está dizendo o seguinte, olha, ser forte e corajoso, você vai fazer, agora só o seguinte, cumpra toda a lei, cumpra os mandamentos. A graça reclama obediência. Se é um Deus soberano que manifesta a sua soberania em graça, essa graça reclama obediência. Deus está falando para o seu povo o seguinte, qual o compromisso que eu exijo? Obediência, obediência e obediência. É isso que Deus requer. A graça não reclama uma outra coisa. Não, Deus nos chama, coloca diante de nós um desafio, é urgente, o desafio é gigante, eu sou apenas alguém insignificante para algo tão grandioso, mas Ele está prometendo é algo extraordinário, muito mais extraordinário que era aquela terra de Canaã para os israelitas, é o céu que Deus tem prometido para nós, e Deus nos chama para isso tão glorioso, e por que devemos confiar? Porque é Deus quem promete. E o que Ele requer de troca? Obediência. Deus chega para Josué e fala, Josué, você se prepara, faça isso. Não, seja obediente. Deus não dá nenhum conselho militar. Deus não dá nenhum conselho estratégico. Deus chega única e exclusivamente e fala, seja fiel à minha palavra. Amados, na nossa caminhada enquanto cristão, a única coisa que Deus requer é fé e obediência à sua palavra. Qual o nosso papel nesse projeto glorioso de salvação? Obediência à palavra de Deus. Quem é o penhor? É Deus quem é a garantia. E por isso nós caminhamos tranquilo. A nossa tranquilidade não está porque nós temos essa ou aquela outra estratégia, esse ou aquele outro preparo. É Deus quem no tempo aprazado vai fazer. Ora, amados, que Deus tenha misericórdia. Deus, ainda hoje, vai depor os Moisés das nossas vidas. Às vezes no âmbito da família, às vezes no âmbito da igreja, às vezes no âmbito das amizades. Deus vai depor os Moisés que estão às nossas voltas. E muitas das vezes vai convocar nós, pobres servos, para colocar dentro do seu projeto. Ele vai fazer isso sempre, de maneira urgente. Não existe o daqui lá para o futuro. O daqui lá para o futuro é uma especulação do coração, é uma ansiedade do coração que é pecaminosa, porque nós não devíamos andar ansiosos quanto a amanhã. Esse futuro não é um projeto humano, porque ele é algo determinado por Deus. Qual o homem, por mais ansioso que esteja, que seria capaz de mudar um palmo ao curso de sua vida, acrescentar um palmozinho sequer? Por quê? Porque o seu futuro foi determinado por Deus, então você não vai mudar em nada. Qual o seu desafio? É hoje. Quer ser o melhor profissional na empresa? Hoje. Quer ser o melhor aluno na escola? Hoje. Quer ser o melhor marido ou esposa em casa? Hoje. Quer ser uma melhor pessoa na sociedade? Hoje. Quer ser o melhor cristão na igreja? Hoje. Quer fazer o melhor trabalho na igreja? Hoje. Não existe. Amanhã não. Hoje. E amanhã? Amanhã entrará o seu próprio mal. Seu compromisso é hoje. É para hoje que Deus te chama. Especular sobre o amanhã é especular sobre algo que você não tem qualquer conhecimento. Deus não te chama para amanhã, te chama para hoje. Ah, mas eu não devo me preparar para o futuro? É lógico que deve.
Deus mostra lá nos provérbios que devemos seguir até a própria formiga. Agora, não é fazendo isso amanhã, é hoje. É hoje. É a nossa urgência. E ainda que o desafio seja tão espumejante como as águas do Jordão, há um Deus que é o penhor. É Ele quem vai fazer. E o destino, muito mais glorioso do que Jericó, é o novo céu e a nova terra. E Cristo é o penhor. A garantia não é Josué, a garantia é Cristo. É por Ele que nós temos certeza que vamos alcançar a vitória. Que Deus tenha misericórdia e que também nos desafie que durante essa peregrinação, qual é a contrapartida? Obediência, obediência, obediência e obediência. Mas Senhor, por que isso? Josué podia perguntar, Senhor, por que dessa forma? Por que desse jeito? Não interessa, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Porque assim, questionar e arguir Deus como Jó fez, só vai dar numa coisa, no final, nós também vamos colocar a nossa boca no pó e vamos ficar quietinho. Não dá para arguir os desígnios de Deus, não dá para contrapor, não dá para a gente... Os nossos projetos são os mais furados possíveis. Hoje ainda em casa, nós falando a respeito de história familiar, a gente às vezes olha e fala, mas imagine, qual projeto que tínhamos para as nossas vidas? Às vezes Deus conduz a projetos tão distantes daquilo que nós havíamos feito, a gente fala, poxa, erramos o alvo. Você errou o alvo porque especulou mal o seu futuro, mas Deus não afastou dele um único milímetro. Como Josué, estou diante do Jordão, Moisés morreu. Vamos mudar agora o projeto porque não dá para ser Jericó mais. Mas espera lá. O mesmo Deus continua no governo. É o mesmo general que está à frente do seu povo. O reino soberano sobre aquela nação continua no poder. Então não muda o projeto, continua o mesmo. O nosso projeto de salvação não vai mudar porque amanhã nós acordamos um pouco mais vacilantes com a nossa vida espiritual. Não vai mudar porque o Cristo que está à frente, que é o penhor da nossa salvação, continua no mesmo lugar. E a eleição que ele estabeleceu não foi naquele dia em que eu acordei menos santo. Foi lá na eternidade. E aí eu durmo tranquilo e pego no sono, porque aquilo que eu tenho enquanto projeto é o Senhor que me sustenta. Então, obediência a esse Deus é uma resposta de gratidão que não podemos ter uma outra, porque a Ele toda a honra e toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, irmãos. Coloquemos de pé e oremos ao nosso Deus. Vamos estar acompanhando nosso irmão presbítero Fernando numa palavra de oração.
Amém. A igreja pode se assentar.